Bom dia, internautas do canal de vídeo do portal Cidade de Itapira, TV PCI. Estamos aqui hoje para o 6º programa das Histórias do Seu Zé, com esse dinâmico, conhecido e reconhecido profissional de educação física, professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Bom dia, professor José Barreto. Bom dia, seu Zé. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, internautas. Aqui estamos com muito prazer em fazer comentários a respeito do nosso trabalho educacional em Itapira. Relembrando os amigos internautas, nós já estamos no 6º programa, iniciamos desde a formação profissional do professor Barreto no Rio de Janeiro, a sua vinda a Itapira, a sua passagem por São Paulo, sua chegada a Itapira e o início de um trabalho que dinamizou o esporte de nossa cidade e influenciou diretamente o esporte da nossa região. E hoje nós estaremos falando um pouco já do ano de 1967. É isso, Zé? Isso mesmo, 1967. Então nós vamos lá já para alguma foto do acervo do professor Barreto, para iniciarmos então. Bom, 1967 foi marcante pelo início da participação em jogos, professor Barreto. Isso, nós começamos a participar do campeonato colegial do estado de São Paulo, que era muito bem estruturado, em 65. Nessa ocasião nós nos classificamos em 3º lugar na ginástica olímpica e 3º lugar no atletismo. Aí então a gente, quando depois começou o intercâmbio com o Esporte Clube Pinheiros, em 66 a gente foi campeã, a nossa escola sagrou-se campeã no atletismo colegial do estado de São Paulo. E aí em 67, quando nós fomos, ainda era no Pacaembu, abertura da Semana da Pátria no Pacaembu, a gente desfilou com a nossa equipe de atletismo. Foi realmente, o Pacaembu ficava lotado como se fosse um jogo importante entre duas equipes profissionais. Super lotado. E normalmente as equipes não marchavam assim, iam mais à vontade, né? E nós preparamos os alunos, quando anunciou Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira de Itapira, e nós entramos marchando com todo o garbo e tal, houve uma reação positiva do público. Nós vibramos, até arrepiou o nosso cabelo. Inclusive essa foto aí mostra o senhor carregando a bandeira de Itapira. E a gente consegue reconhecer algum atleta? O senhor se recorda de algum atleta aí que aparece na foto? Sim, ali teve... Hoje tem vários médicos nessa equipe aí. Os Rochas, Rocha, tem Djalma, o Valdir Barbante, o Paulo Roberto Oliveira já estavam nessa equipe? Estavam. Já estavam também nessa equipe. Tá certo. Vamos a mais uma foto. Aí a matéria, né, falando a respeito do campeonato, professor. É isso. Campeonato colegial, a classificação dos nossos alunos. Foi a vitória. O que chama atenção, e eu acho que o senhor pode opinar a respeito disso, é essa mudança na estrutura das escolas, né? Eu não digo a estrutura física, porque a estrutura física melhorou. Melhorou. Hoje, praticamente, todas as escolas têm quadra coberta, algumas têm pista de atletismo. E naquela época, as escolas do estado de São Paulo, poucas da capital, tinham essa estrutura, né? Mas conseguiu bons resultados. O senhor pode comentar a respeito disso? É a estrutura da escola pública, principalmente do estado de São Paulo, não permite mais aos professores, de um modo geral, a produzir dentro dessa estrutura. Por exemplo, aonde nós trabalhamos durante 25 anos,
eu tenho ido lá de vez em quando e está querendo fazer palestras. São 1.600 alunos. A educação física é no horário comum. Então são 40 alunos, turma mista, no horário comum. Sai de uma aula de matemática e vai para uma quadra quando tem quadra, quando tem uma praça de esporte. Os que gostam vão bater uma bola, fazer alguma atividade. Os que não gostam vão namorar. E os problemáticos, que através de uma Olimpíada, o professor poderia descobrir os talentos, a aptidão deles para o esporte individual, para o esporte coletivo, para as artes de um modo geral. Havia na nossa Olimpíada, havia concurso de fotografia, concurso literário, concurso de cartazes. Então a gente descobria o talento dos alunos e era incentivado. Muitas vezes ele não dava para esporte, mas era um artista. E quantos que hoje a gente vê, Itapira, por exemplo, os profissionais liberais, os empresários, os líderes comunitários passaram por nossa escola naquele tempo, quando a gente tinha realmente uma preocupação de educação integral, sobre todos os aspectos, e não simplesmente o aspecto físico. No aspecto esportivo, essa seria uma das causas do Brasil não estar produzindo tantos atletas, revelando tantos atletas como deveria? Sem dúvida. O maior absurdo na escola pública, o maior contingente de talentos para o esporte e para as outras atividades, está na escola pública e não se consegue fazer nada. É muito difícil. Sem contar que as escolas particulares aproveitam os atletas revelados, os poucos atletas que são revelados. A própria escola particular acaba conseguindo bolsa de estudos, para até tirar algum proveito de merchandising, mas acaba beneficiando os atletas que são revelados na escola pública. Sem dúvida. Então vamos a mais uma foto. Esse foi bastante interessante. Nós participamos de uma Olimpíada em Arujá, e essa ideia, isso foi em 1967. Aí nós realizamos uma Olimpíada intercolegial, aqui em Itapira. Nós reunimos 20 escolas. Foi uma realização, mas envolveu, as famílias hospedavam os alunos, foi espetacular e com um resultado extraordinário. Essa foto é cidade de Amparo, escola de Amparo. Equipe de Amparo, veio até a equipe de Santos, a escola de Santos, de Mojimirim, Mogi Guaçu, Pinhal. Muito interessante. No início, quais eram as modalidades disputadas? Era o basquetebol, atletismo, o voleibol e tinha uma... Futsal? Futsal. Vamos a mais uma foto. Bom, aí uma das grandes equipes, né? Aliás, o futebol era praticado. Havia o campeonato interno. Campeonato interno, 3 categorias, né? Era o mirim, o infantil e o... Não, o futebol era o infantil e o juvenil. São 2 categorias. E aí nessa foto, vamos tentar ver o professor Barreto, o professor Oscar? Isso. Atualmente professor de Educação Física. Trabalhou durante 20 anos aqui no Esporte Itapira. O Eliel Coraça foi jogador, jogou até nos Estados Unidos o futebol. O goleiro realmente eu não consigo saber quem é. Depois é o Sidney de Freitas, o Canivese,
Um elemento muito importante ali está o de óculos, ele é professor na Unicamp. Sim, ao lado dele está o Dair Vieira. O Dair Vieira também foi um grande atleta. Depois ali tem o Benedito. O Fruc, né? O Fruc ali é o penúltimo, seria o Fruc, não? Bom, uma grande equipe aí, tendo aos fundos lá o local onde hoje é a festa de São Benedito. Isso. Né? Ali os fundos ali das residências do Largo do São Benedito. Aí era nosso campo de futebol que a gente... Sim. Vamos a mais uma foto. Esse está mais visível, né? Isso já é uma outra equipe, né? É uma outra, equipe. Uma outra equipe. Ali está o Almir Coraça, que também foi um grande jogador de futebol. Zé Maria Moisés. O Pirulito, o famoso Pirulito. Pirulito. Professor aposentado, já aposentou-se, mas já se tornou professor das escolas públicas, das escolas estaduais de Itapira. Né? O Fial ali o Fial sempre colaborava, né? Colaborava como árbitro. Aliás, eu dei a sorte de ter vários colaboradores, Abílio Corade, Júpiter Belo Homini, Geraldo Machado, que nos davam um apoio. O Ari Eles moravam Bueno da Silva. Eles moravam ali próximos à escola, né? Isso. E eles estavam sempre ali colaborando, né? Foi muito bom. Quem mais a gente pode lembrar ali, professor Barreto? Mais algum que... Bem, realmente as fotos são... Newton Pérez. O Panhola, tá certo. Que, aliás, foi um dos grandes jogadores de futebol da nossa cidade e atuou aí junto às crianças do município, né? Isso. Hoje ele faz parte do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, exatamente. Foi dos mais votados. Aliás, ele faz um grande trabalho no Conselho Tutelar. Vamos ver mais alguma foto. Bom, essa é uma foto da categoria maior. Juvenil. É juvenil já, né? Ali, olha, o José Augusto Barros Munhoz, o irmão do Totonho Munhoz. O Sagu? O Sagu. Sagu é professor de educação física, foi atuante, ele fazia parte da Federação Paulista de Basquetebol durante algum tempo. Foi também funcionário da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo. Isso. É uma pessoa muito conhecida no meio. O Humberto Barizon, doutor Humberto Barizon, ele também fazia salto em altura, além de jogar futebol, basquete, e hoje ele é médico em Itapira. Nós temos ali embaixo também, seria o Flávio Boretti, o primeiro segurando a bola? Isso. Flávio Boretti. Foi jogador profissional de futebol. Que hoje é o atual diretor da Secretaria de Esportes e Lazer. De Itapira. Bom, aí também uma grande equipe. E importante lá no fundo, professor Barreto, enquanto o pessoal jogava aqui, os outros faziam caminhada, corrida, né? Isso. Na pista improvisada. A gente percebe lá no fundo, embaixo do bambu lá, né? Em 1970, nós ficamos durante 2 anos reformando a Praça de Esportes, com a colaboração dos alunos, dos funcionários, dos professores e das entidades. Durante 2 anos nós reformamos a Praça de Esportes da nossa escola. Aliás, eu vou repetir o que eu falei no programa passado. Eu aprendi muitas coisas na escola, né? Com o seu Zé Silveira, aprendi a parte de eletricidade, mexer com a madeira, mas aprender a carpir foi com o senhor na pista. A gente pegava na enxada. Sim, sem dúvida. Era um mutirão, né, professor Barreto? Cada um ajudava um pouquinho e a pista foi se tornando importante na formação dos nossos colegas atletas, no caso aqueles que acabaram indo pro Pinheiros, né? Sim. Foram quantos pro Pinheiros na época? O Valdir Barbante, o Paulo Roberto de Oliveira, Paulinho,
O Zé Luiz Fernandes chegou a participar em São Paulo também, como atleta? Não, como atleta não. Não, né? Tá certo. Aliás, naquela época, vários foram fazer educação física em São Paulo, né? São Paulo. Aí sim, foi o Zé Luiz Fernandes, o Vande, né? É o Vanderlei. O Vanderlei, as meninas também, né? As Coraça. Antônia Coraça, que se destacou no basquetebol. E a equipe, ela continua realizando lá em... Arilza. Arilza É altíssimo nível do basquetebol, né? Que, aliás, já esteve aqui no portal Cidade Itapira. Vamos a uma foto. Quem que é o árbitro, professor Barreto? Ele trabalha com futebol, nossa vida. Ele foi homenageado há pouco tempo. Como é que é mesmo? Godoy? Godoy, famoso, trabalhou com as equipes e trabalha até hoje. Ele foi homenageado há pouco tempo pelo trabalho que ele realizou e sempre colaborava com a gente. O Godoy realmente, ele teve um trabalho importante, né? E sempre voluntário, né? O Godoy sempre teve seu trabalho com crianças, sempre teve suas equipes. E realmente é um grande exemplo também, um grande batalhador do esporte. E essa época aí, ele ajudava como árbitro, porque o senhor, as equipes também podiam procurar técnicos, né? Envolver pessoas da comunidade. Isso. Essa era a proposta. Tinha também. Agora me fala uma coisa, professor Barreto. E os que eram expulsos, os indisciplinados, como que era a punição? O senhor... Teve um período que exigia-se para participar da Olimpíada Estudantil a nota mínima 5 nas matérias. Isso foi muito importante, foi um estímulo grande para o pessoal. Inclusive, eu me lembro do Gilmar, que não era bom aluno e ótimo atleta, né? Jogava muito bem o basquetebol. E ele teve que estudar mais para poder participar da Olimpíada. E naquela época não tinha quebra-galho, não, né? Não tinha dar um jeitinho, né? Não. Se não tivesse nota, não participava. E aí é o seguinte, o que acontecia era que a equipe toda acabava pressionando o mau aluno e bom atleta para que ele fosse bem na escola, para que pudesse atuar e a equipe conseguir bons resultados. Isso. Então era pressão dos professores, pressão dos colegas e certamente em casa também, né? Sim. Então o trabalho de esportes é bem voltado à educação. Bom, vamos a um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a continuidade, a segunda parte do 6º programa Histórias do Seu Zé.
Muito bem, amigos internautas, nós estamos voltando para a segunda parte, com a segunda parte de Histórias do Seu Zé Barreto. E vamos a mais uma foto. Lembrando que essas fotos fazem parte de um acervo maravilhoso que o professor Barreto possui, e a gente sente até hoje a preocupação dele em conseguir as fotos das participações, dos eventos, para continuar o seu arquivo, que eu tenho certeza que vai ser já está sendo e vai ser de muita utilidade futura. Vamos a mais uma foto. Essa foi a equipe que nós comentamos. Nós estamos vendo aí, pode manter um pouquinho só aí, o Donati, né? O falecido Donati, já né? Faleceu. Faleceu há pouco tempo. Foi o mineiro aqui, né? O Tavares aqui embaixo. Lá na ponta tem o Adair. Adair Hecker, um dos proprietários do Colégio Anglo de Itapira. Aliás, um aficionado do futebol, né? Sempre gostou de futebol. O goleiro, o Zé Nelson? José Nelson Ferraz, que foi a Embraer, São José dos Campos. Exatamente. O Zé Nelson é um pouco mais velho que eu, e eu tive oportunidade de vê-lo. Eu gostava de ver o Zé Nelson jogar, tranquilo, disciplinado, né? E foi um engenheiro da Embraer. Não sei se dá para reconhecer mais algum, mas era uma equipe boa essa daí. Tem o Rosário. O Rosário, exatamente. Então é uma equipe. E lá o muro da escola, né? Da quadra de cima que a gente... Aí já foi aquela reforma que a gente fez, já tinha uma arquibancada ao redor de toda a praça de esporte. Esse muro aí tem história, professor Zé, não sei se você se recorda, esse muro é por onde os alunos cabulavam a aula. Isso. Não é verdade? Vamos a mais uma foto. Aí então é a Olimpíada Intercolegial que a gente realizou. Essa é uma das equipes visitantes. Seria do Pinheiro, senhor Zé? Não, esse daí eu acho que é de... Era entre escolas, né? Essa eu acho que talvez seja de Jundiaí. São fotos assim, essas realmente a gente não tem o nome das pessoas porque eram visitantes, né? O senhor tocou hoje no assunto de que naquela época não existia alojamento de atletas. Não. Cada família se responsabilizava e recebia os atletas. Esse intercâmbio aí entre eles era muito interessante. Nossa. A gente sabe de famílias que hoje ainda se encontram graças ao encontro daquela época, né? Foi, isso mesmo. Eu vou aqui dar meu testemunho, eu até hoje, quer dizer, já faz algum tempo que eu não vejo, mas eu mantive durante um tempo uma relação lá com a família do professor lá de Casa Branca. O Lauro Basile. O Lauro Basile. Dr. Lauro Basile. Que a gente... Que aliás foi companheiro do senhor de caçada. E pescaria. Ele era o cozinheiro, é isso? Era o cozinheiro, foi. Exatamente, ele falava muito isso. E ele tinha a filha dele, a Raquel. Por um tempo nós mantivemos um contato. E depois o irmão dele, o senhor Orlando Basile, o doutor Orlando Basile, trabalhou comigo na FEBEM. E a gente recordava muito aqueles eventos, né? Casa Branca participava sempre. Participava. Que ótimo. Vamos lá. Mais uma foto. Aí também das equipes que participaram da nossa primeira Olimpíada Intercolegial. O que a gente percebe aí é a alegria, a descontração, olha lá, o violão, né? Houve um desfile das equipes na abertura, foi muito interessante. E tinha o famoso bailinho, professor Barreto? Tinha? Tinha, no final. Tá certo. Vamos lá. Aí, Amparo. Repetindo Amparo, né? Olha essa aí. Arujá. Arujá que nos serviu de exemplo, né? Nós fomos participar lá em Arujá, no primeiro semestre, e daí no segundo semestre nós realizamos, na semana de Itapira, a gente realizou essa primeira Olimpíada Intercolegial. Arujá, o professor era o... Como que chamava o professor de Arujá?
Me fugiu agora, mas eu me lembro bem do professor Arujão. Ultimamente ele tem uma empresa de turismo que traz as pessoas do exterior, atletas, equipes do exterior, para se apresentar no Brasil. Mas eu me lembro da semana lá em Arujá, professor Barreto. Foi. Chuva, uma semana de chuva. É isso aí. Como que era, interessante, como que eram selecionados os atletas para participar, para defender a escola e defender Itapira? Nas atividades normais do programa, a gente descobria os valores e fazia uma convocação, né, para que isso acontecesse. Após a convocação, iniciava-se treinamentos? Isso. Fora do horário de aula, os treinamentos? Fora de horário. Tá certo. E o professor de Educação Física não recebia nada por isso? Nada. Vamos lá, mais fotos. É outra equipe aí, Itu. A equipe de Itu. Vamos adiante. Itu, e aí, ó, se puder voltar uma coisa para o pessoal ir recordando, ali na esquina era o antigo Bar Central e que também funcionava como rodoviária. Isso. Essa foto é na praça ali, Praça em Bernardino de Campos. Em frente ali o Clube 15, essa foto. Né? O Clube 15 estaria aqui. Cidade de Itu. Quantas participaram? Repetindo? 20 escolas. 20 escolas. Então, uma média aí de 15 alunos por... Mais ou menos? Mais de 300, 400 atletas em nossa cidade. É o campismo, que a gente nunca deixou de praticar, né? E foi muito importante essa participação. A gente realizava o passeio campestre com todas as turmas. E quando chegava na 7ª série, a gente realizava o acampamento de 3 dias. O passeio campestre variava chácara, sítio, de 5, 6 quilômetros, mas nós tivemos passeio campestre com 20 quilômetros de distância. Quando o senhor pensou em realizar os passeios campestres, acampamentos, o que passava pela cabeça do senhor? Quais os objetivos? Porque o senhor sabia que o senhor ia sacrificar o final de semana. O teu final de semana e da tua família. Realmente a minha preocupação era sempre educar. Então, e nada como esse contato direto com a natureza, né? E sempre colocando uma competição entre eles, né? Formando as 3 equipes. Geralmente eu passei o acampamento, eram 3 equipes e a gente fazia uma competição durante esses 3 dias, né? Coleta de lenha, futebol, tinha... A prova da coragem. Prova da coragem. Fala um pouquinho a respeito. A prova da coragem é interessante. A gente, assim, mais ou menos uns 500 metros, no máximo 500 metros do acampamento, a gente descobria um lugar, colocava uma caveira de vaca, né? E com 2 velas acesas e 4 luvas de boxe. E próximo dali a gente colocava pano branco, saco de branco assim, no morão de cerca ou no tronco de árvore. E daí a gente fazia uma preleção antes sobre a importância da coragem, enfrentar o medo, superar o medo do escuro, do silêncio. E aí os alunos ficavam à vontade, tinha as equipes, né? Eles se inscreviam. Os mais corajosos, logicamente, se inscreviam primeiro. E aí cada aluno ia e
trazia uma luva de boxe. E esse aluno não tinha contato, ele ia ficar com a minha família, que a esposa e tal, ia ficar na casa da fazenda esperando os outros, né, para não comentar nada com os outros alunos. E assim ia. Os mais medrosos ficavam para o final, e aí no final a gente levava, ia em grupo, levava e mostrava para eles como que era a situação. Então teve situações interessantes. Me lembro de um que ele é entusiasmado, que sempre me cumprimenta e tal. Ele não chegou muito perto da coisa, jogou a luva e queimou uma das luvas. Aí eu tive que mandar consertar e tal. Eu tenho até hoje as luvas de boxe. E praticamente todos acabavam então participando da prova da coragem, né? Isso. Então tá certo. Ah, não, os mais medrosos depois a gente levava. E em grupo junto com os... E o que eu percebi é interessante. Antigamente os alunos eram muito mais corajosos. Depois, quando eu fui lecionar no Anglo, eu acho que por causa de ver na televisão filme de medo e tal, eles tinham muito mais medo do que os outros. E também alunos do IESO antigamente vinham de fazenda, né? Tinha muitos de fazendas. Quer dizer, andar no escuro na estrada fazia parte do dia a dia, ou da noite à noite, né? Não sei, era normal para esse pessoal, né? E eles acabavam, acho que, passando isso para os demais colegas, né? Que não havia perigo nenhum, né? Então tá certo. Vamos mais alguma foto. Aquela anterior foi a Fazenda São Jerônimo, né? Isso. Isso a aí. gente voltava de caminhão, aí ia e voltava de caminhão. Eu me recordo, e o senhor pode comentar a respeito disso, a respeito da alimentação. A comida era feita no acampamento, mas era conseguida na comunidade. Era. No início a gente escrevia um ofício solicitando dos comerciantes alimentos e outras coisas para... A gente arrecadava os alimentos, né, dividia a cidade em 4 partes e os 4 grupos iam coletar o mantimento. E aí a gente reunia toda na casa de um aluno e trocava o que tinha muito, a gente trocava por outros alimentos. Isso é importante destacar, porque não havia custo para o aluno. Então, praticamente, era participar de um evento. O professor Barreto não era remunerado e os alunos também não precisavam pagar nada. Até os alimentos eram conseguidos junto à comunidade. E fazia parte de um trabalho das equipes e das pessoas que iam participar, dos alunos que iam participar do acampamento. No início, os 3 alunos cozinhavam. Mas daí começou a criar dificuldade, porque a gente fazia programação de manhã, por exemplo, um torneio de futebol entre as equipes, e quando chegava 11 horas, aí que ia preparar o almoço, e a turma com fome, batendo na panela, e ficava difícil. Aí nós começamos a contratar um cozinheiro. E depois, com o tempo, eu envolvi minha família. A minha sogra, minha esposa cozinhavam, né? E tinha até às vezes contratava. Os meus filhos também participavam das atividades, de algumas atividades. Quer dizer, a partir daí o senhor começou a unir o útil e o agradável. Sim. O acampamento junto com a família. Com a família. Então tá certo. Vamos a mais uma foto. Essa daí também. O senhor lembra o local? Olha, a Cal Fortaleza, tem aquela piscina ali, é da Cal Fortaleza, uma fazenda muito boa, nossa. E a quantidade, aí é passeio campestre, né? Olha a quantidade de alunos que participavam. E depois a gente voltava de caminhão, ia a pé e voltava de caminhão. Professor Barreto, uma pergunta, e que hoje é tido como desculpa por que não realizar esses eventos.
a preocupação com algum problema, alguma ocorrência, algum acidente, isso passava pela cabeça do senhor, que poderia trazer problemas? Algo que acontecesse, que ocorresse nesses eventos? Às vezes tinha pai que não autorizava a ida do filho, né? Teve um que... Mas eu fiz técnica de natação na USP e foi muito... Aprendi a salvamento, né? Então teve situações em que o aluno estava afogando e eu tive que salvar. E uma ocasião, 2 alunos ao mesmo tempo. Mas, felizmente, nunca teve grandes problemas. Eu me lembro do Paulo Pedro de Almeida. Isso. Esse eu me lembro bem que o senhor teve que buscá-lo na correnteza, ali na fazenda do Paulo... Jerônimo, Paulo Prete. Paulo Prete. Fazenda São Jerônimo. Sim, eu me lembro bem disso. O senhor tinha uma boia muito grande. Isso. E os que não sabiam nadar seguravam na boia para poder atravessar o rio. E ele escapou da boia. Foi. Me lembro bem dessa situação. Que, aliás, eu estava junto, estava próximo também, porque eu não tinha muita prática na natação. E o Paulo Pedro foi jogador de futebol profissional, estudou educação física e hoje ele faz parte da Secretaria de Esportes e Lazer. É um dos funcionários eficientes e continua jogando no quarentão, né? Como é que é? Ele é um jogador. O Paulo Pedro é uma pessoa que se cuida bastante. Realmente ele era um excelente atleta também, mas ele optou pelo futebol. Mas poderia ter sido um atleta de atletismo de alto nível. Isso. E interessante que a filha dele é professora de educação física no CEPIM. É verdade. Mais uma aí já vem o boxe, né? O pessoal lutando boxe. Sempre a gente fazia a luta de boxe, eles escolhiam o parceiro, eu controlava, quando o aluno era muito agressivo e tal, aí eu controlava, né? Eles faziam 2 assaltos de 2 minutos cada. E essa fazenda, Essa fazenda é do Juca de Oliveira atualmente. Era... A fazenda que hoje é do Juca de Oliveira. Juca de Oliveira é a fazenda. Ali parece uma ponte, ali a foto de baixo. Essa de baixo é uma ponte sobre acho que é o Rio do Peixe, se não me engano. Tá certo, vamos a mais uma foto. Aí um passeio campestre com a garotada do primário. E interessante que aí o Zé Luiz Fernandes, eu tinha os alunos do curso normal, né? O Canivese, que tinha antigamente educação física no curso normal, e dava aulas teóricas também para eles. E nós realizamos com o professor de sociologia, nós realizamos esse passeio campestre com a garotada do primário. O senhor consegue reconhecer algum aluno aí? Está difícil, porque eles eram muito crianças, né? Mas é interessante, tem o Neu, filho do... Hoje o Neu mora em Caieiras, ele tem uma indústria de aquele plástico preto e tal, está muito bem. E ele tem uma fazenda na divisa de Itapira com Minas, no Rio Sapucaí, Recanto Vale Verde. E a gente realizou muitos acampamentos com os alunos particulares lá e com o Anglo também. É uma fazenda que tem 5 lagos, tem cancha de borchas, passa o Rio Sapucaí, tem sauna, é uma fazenda espetacular, campo de futebol. Quer dizer, então que a gente tenha notícia, essa foto aí, talvez seja as primeiras atividades no curso primário no que diz respeito à educação física, lazer, que hoje é obrigatório, né, a aula, mas naquela época não havia trabalho específico na escola primária. Foi.
Então pode ter começado aí o trabalho, né, professor Barreto? É isso. E ali tem os alunos que depois também foram alunos particulares. A gente mantinha o curso particular de Educação Física, formação integral. Ali tem o José de Oliveira Serra Neto, Juca. o Juca, hoje ele é dermatologista. Tem vários elementos ali, o Gilbertinho. Tá certo. Vamos então a mais uma foto. Bom, Essa é muito importante o que aconteceu. Nós, em 1966, nós iniciamos um intercâmbio com o Esporte Clube Pinheiros. E essa foi a primeira vez que eles vieram a Itapira. A nossa praça de esporte bem rústica, mas vejam como o povo prestigiava os eventos. Aí é o salto em altura. Tem um elemento pulando lá e todo o pessoal assistindo. e você vê que tem pais aí, porque o pessoal de chapéu certamente ou eram professores ou pais. Isso. Naquela época usava muito chapéu, né? Isso. Professor Barreto, lá no fundo parece que é uma perua Kombi. É. É a famosa perua Kombi do professor Barreto? Nossa, é isso mesmo. Isso aí, o professor Barreto, quando foi adquirir o veículo, ele aproveitou adquirir uma perua Kombi para poder transportar os alunos. Sim. Foi isso, professor? Fizemos muitas viagens com os alunos na Kombi. Porque na época havia dificuldade de se conseguir transporte para levar as equipes. Então, mais uma vez, o útil e o agradável. Isso aí. E o professor Barreto que ia dirigindo? E ia dirigindo. E quando uma vez nós fomos fazer uma competição em Amparo, e é muito declive ali, muito montanhoso, né? Nossa, passei um apuro com a Kombi lotada e tinha chovido, começou a derrapar, nossa, foi um susto. Essa época não tinha asfalto. Não. Era terra. Era terra. Era terra e a Kombi não tinha 4x4. Então tá bom, vamos mais uma foto. Aí a mesma. Aí a equipe do Esporte Clube Pinheiros, aí ó. Interessante que é aí que nós fizemos amizade com o Pedro Henrique Toledo. Pedrão. Tá ali ele que era o técnico de atletismo. E é interessante que depois a gente fez muita amizade e tal. E nós dois conquistamos uma bolsa de estudo para os Estados Unidos em 72. Ele foi para observar o atletismo de alto nível e eu fui para observar a educação física escolar. Ficamos 2 meses e meio nos Estados Unidos, junto no apartamento do Itapirense, ex-aluno nosso, Aníbal, o Nibinho. Mas foi tremendamente importante esse intercâmbio com o Esporte Clube Pinheiros. Logo no primeiro ano, surgiram 2 talentos do atletismo, né? Valdir Barbante e Paulo Roberto de Oliveira. Aí o que aconteceu? Eles começaram a treinar no Esporte Clube Pinheiros e começaram a defender o Esporte Clube Pinheiros no Campeonato Paulista. São Paulo no Campeonato Brasileiro e Brasil no Sul-Americano. Nessa época, o Valdir Barbante bateu o recorde do hexátlo juvenil, na categoria juvenil. São 6 provas de atletismo. O recorde sul-americano. Sul-americano. E o Paulo Roberto de Oliveira foi vice-campeão no revezamento 4x400. Então eles voltaram como heróis da viagem e por uma feliz coincidência nós estávamos realizando a Olimpíada no IES. Então eles foram recebidos entusiasticamente e homenageados, né? E tá certo. E foi um estímulo tremendo para os outros, né? Eles serviram de exemplo para os demais. É por isso que a gente acha que tem que haver investimento no esporte de alto nível, aproveitar as potencialidades, para servir exatamente como o senhor disse de exemplo, né? Tá certo. Eu acho que o tempo já se esgotou,
A gente sabe que daria para ficar horas e horas aqui falando, mas nós teremos mais programas nessa sequência das histórias do seu Zé. Agradeço o pessoal técnico aqui do portal, muito obrigado aí pela colaboração, pela oportunidade. Professor Barreto, até a próxima. Até a próxima e até a próxima, prezados internautas.